Imagine comigo, uma pequena aldeia cercada por montanhas e nevoadas no norte do Japão, onde a neblina se arrasta pelas ruas estreitas, como se carregasse segredos antigos. É nesse lugar remoto, onde o tempo parece passar mais devagar e o som da vida moderna não chega, que ocorre uma série de acontecimentos que desafiam a lógica humana e o entendimento da ciência. Antes de mergulharmos nesta história, já aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, porque você não vai querer perder nenhuma das revelações que vem a seguir. E prepare-se, pois a narrativa que vou contar é tão perturbadora e detalhada que fará seu coração acelerar e sua mente questionar o que é real e o que pertence ao sobrenatural. Tudo começou em meados da década de 1980, quando moradores da aldeia de Tsukiyama começaram a relatar eventos estranhos. A primeira ocorrência documentada envolveu um camponês chamado Hiroshi Tanaka. Conhecido por sua vida simples e rotina disciplinada, uma noite, enquanto retornava para casa após cuidar de seus campos, ele percebeu uma presença estranha nos arredores do antigo santuário da aldeia. O lugar, dedicado a deidades locais, já carregava histórias de espíritos inquietos e aparições estranhas, mas nada se comparava àquilo. Segundo o relato de Hiroshi, uma figura sombria, envolta em névoa e aparentemente flutuando alguns centímetros acima do solo, começou a segui-lo silenciosamente. A descrição era aterradora. Olhos vermelhos penetrantes, uma aura fria e um sussurro inaudível que parecia falar diretamente em sua mente. Hiroshi tentou correr, mas parecia que cada passo que dava era acompanhado pela mesma figura. Ao alcançar a entrada de sua casa, a presença desapareceu subitamente, deixando para trás um frio intenso e uma sensação de desespero que Hiroshi nunca havia sentido. Na manhã seguinte, seus vizinhos notaram que o gado havia desaparecido de maneira inexplicável. Alguns animais encontrados mortos em posições bizarras, como se tivessem sido manipulados por uma força invisível. Esse incidente marcou o início de uma série de eventos sobrenaturais que gradualmente envolveriam toda a aldeia. Nos meses seguintes, relatos começaram a se acumular. Crianças acordando no meio da noite gritando, descrevendo uma sombra que tentava arrastá-las para o bosque próximo. Utensílios domésticos sendo encontrados no chão, aparentemente jogados por mãos invisíveis. E sons de lamentos femininos ecoando pelas ruas silenciosas após o pôr do sol. A tensão cresceu quando a aldeia decidiu procurar ajuda de sacerdotes shintoístas locais. Tradições antigas afirmavam que certos locais podem ser assombrados por yokai, espíritos malignos ou até demônios conhecidos como Oni, capazes de manipular mentes e provocar caos físico. Um dos incidentes mais perturbadores ocorreu em uma noite de inverno rigoroso. Uma jovem chamada Akiko, que morava próxima ao bosque, relatou ter sido puxada de sua cama por mãos invisíveis. Ela descreveu que foi levada até a margem do rio que atravessa a aldeia, onde uma figura demoníaca aguardava, envolta em sombras ondulantes que pareciam se mover por vontade própria. A criatura tinha chifres curvos, pele negra como carvão e olhos que brilhavam com uma luz interna. Hipnotizante, Akiko sentiu um terror absoluto, mas milagrosamente conseguiu se soltar ao entoar silenciosamente uma oração tradicional de proteção. Quando seus pais chegaram, encontraram marcas de arranhões profundos na neve e no solo, como se a criatura tivesse arrastado Akiko por alguns metros. Após esse episódio, a aldeia entrou em pânico. Muitos moradores começaram a deixar suas casas, mas alguns, movidos pela curiosidade ou pelo dever, permaneceram para investigar. Foi então que um estudioso de fenômenos sobrenaturais chamado Daishi Morimoto chegou à aldeia. Ele trouxe equipamentos de gravação, câmeras infravermelhas e sensores de temperatura, determinado a registrar qualquer atividade paranormal. Nos primeiros dias, não houve nada conclusivo, mas na terceira noite, enquanto a aldeia dormia, os sensores começaram a captar variações de temperatura extremas, com picos de frio intenso, concentrados em áreas específicas próximas ao bosque e ao santuário antigo. Morimoto decidiu acompanhar pessoalmente uma dessas leituras, armado apenas com lanternas e amuletos shintoístas. Durante sua patrulha,
Ele relatou ter visto uma figura espectral movendo-se rapidamente entre as árvores, suas sombras se distorcendo de forma impossível para qualquer criatura física. Ele descreveu sentir um peso no peito, dificuldade para respirar e uma sensação de ser observado por algo além da compreensão humana. A figura, segundo ele, parecia reagir à sua presença. Quanto mais se aproximava, mais intensa se tornava a sensação de terror. Em certo momento, uma das lanternas falhou inexplicavelmente, e o som de risadas infantis, distorcidas e sobrenaturais, ecoou pelo bosque. A aldeia passou a realizar rituais noturnos, oferecendo alimentos e orações aos deuses locais para apaziguar os espíritos. No entanto, essas práticas só pareciam intensificar a atividade. Animais começaram a desaparecer novamente, objetos domésticos se moviam sozinhos, e moradores afirmavam que em certos pontos a névoa se tornava densa demais para enxergar, como se um portal estivesse se abrindo. Alguns relatos indicavam que pessoas eram atraídas para dentro da neblina e retornavam desorientadas, incapazes de lembrar completamente do que aconteceu, mas carregando marcas físicas estranhas, como cortes e hematomas inexplicáveis. Um dos casos mais icônicos envolveu um ferreiro local chamado Kenji. Uma noite, enquanto fechava sua loja, ele foi empurrado para dentro da neblina e viu visões de um templo antigo, não presente na aldeia, com figuras encapuzadas realizando rituais com símbolos desconhecidos. Ele descreveu ouvir cânticos em uma língua esquecida e sentir mãos frias tocando seus ombros. Quando acordou, estava na mesma posição em que havia sido empurrado, com um corpo coberto de marcas que pareciam queimaduras leves. Kenji jurou nunca mais se aproximar do bosque, mas seu relato apenas intensificou a fama do local, atraindo curiosos e investigadores de fenômenos paranormais de todo o Japão. O ápice do terror ocorreu durante um festival local, quando uma multidão se reuniu na aldeia. Vários visitantes relataram sentir um frio intenso e arrepios em lugares onde não havia vento. Câmeras registraram formas nebulosas atravessando ruas e desaparecendo repentinamente. Alguns moradores afirmaram ter visto figuras demoníacas, como se houvesse um exército espectral observando cada movimento. A situação ficou tão intensa que autoridades locais tiveram que interditar temporariamente o bosque e o santuário, para evitar acidentes e pânico. Ao longo dos anos, o caso de Tsukiyama tornou-se uma referência em estudos paranormais. Pesquisadores apontam para a possibilidade de uma convergência de energias espirituais, algum tipo de portal dimensional ou presença de yokai extremamente poderoso. Teorias alternativas sugerem que a intensa neblina e a geografia da região criam ilusões coletivas, mas a consistência dos relatos, os registros de câmeras e sensores e as marcas físicas nos moradores não podem ser explicadas por simples alucinações. Agora, uma pergunta para você. Se você estivesse na aldeia e sentisse uma presença sombria lhe seguindo, conseguiria manter a calma ou seria atraído para a neblina e para os mistérios que ela esconde? Escreva nos comentários sua opinião, porque cada teoria ajuda a compreender melhor este caso fascinante. Mesmo décadas depois, a aldeia mantém sua aura sobrenatural. Alguns moradores ainda vivem lá, acostumados com a névoa e o temor constante, enquanto turistas e curiosos chegam para registrar fenômenos e tentar uma experiência que desafia a razão. Documentários, livros e canais especializados em paranormalidade passaram a destacar Tsukiyama como um dos lugares mais aterrorizantes do Japão, afirmando que ninguém consegue explicar completamente o que ocorre ali. O que torna esse caso realmente perturbador é a mistura de evidências físicas, testemunhos consistentes e relatos de entidades demoníacas que desafiam a lógica. Não são apenas histórias de arrepiar. São relatos ricos em detalhes que foram documentados e investigados com algum nível de rigor. Pessoas desapareceram temporariamente, retornaram com memórias fragmentadas e animais foram sacrificados de forma inexplicável. Tudo concentrado em um ponto geográfico muito pequeno, mas carregado de uma energia que parece resistir à compreensão humana. Se você chegou até aqui, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que adora histórias sobrenaturais e demoníacas do Japão. Isso nos ajuda a trazer ainda mais casos assustadores e misteriosos como este.
A conclusão que podemos tirar é que Tsukiyama não é apenas uma aldeia, é um ponto de encontro entre o natural e o sobrenatural, um lugar onde as regras do nosso mundo parecem não se aplicar. E talvez, apenas talvez, aqueles que se aproximam do bosque durante a noite possam sentir algo que jamais poderão explicar completamente. Uma energia antiga, poderosa e talvez até demoníaca que observa silenciosa, esperando para interagir com qualquer um que ousar desafiar a neblina. No Fem, a história de Tsukiyama nos lembra de uma verdade inquietante. Existem locais no mundo que guardam mistérios tão sombrios que nenhum registro científico ou racional consegue desvendá-los completamente. E talvez seja justamente isso que mantém nossa curiosidade viva, nos compelindo a explorar o desconhecido, mesmo quando ele nos assusta profundamente.